relação de Schreber com Deus não é uma relação de divindade, como a gente vê acontecendo na igreja. Não é uma coisa tão simples assim. Mas era algo voraz, era de uma voracidade. Não tinha nada de místico, não tinha nada de culto, na questão de cultural, de unir pessoas, de fazer isso. Era uma coisa no literal. E aí Lacan vai falar que, né, o isso, o id, o inconsciente fala. E o que se analisa é idêntico ao que se articula. Por quê? Né? Porque é pela fala, independentemente se é um delírio ou se é qualquer outra coisa que vocês acham que é a realidade, né? É os significantes dito que importam. Não tem nada além disso. A gente nunca vai conseguir compreender um delírio além das palavras que o delirante está, né, nos dando. E agora ele vai criticar uma coisa, eu não sei na verdade, por isso que parece que isso era uma questão um pouco de grupo mesmo, porque o homem da civilização também tem uns delírios, mas eles são meio compartilhados, né? A gente delira sobre umas coisas junto, tipo, a gente delira com uma questão de liberdade, parece que nunca vai ter, né? O que que é ser livre? O que que é ser livre nesse contexto, por exemplo, de que a gente está sempre acompanhado por um eu ideal, de que tem sempre um grande outro falando por nós. Existe essa liberdade? A gente delira isso junto. Essa questão, quando ele fala do símbolo do Papai Noel, é o que eu entendo também. São símbolos, né, delirantes, a gente pensar num velhinho capitalista vindo com presentes, descendo da nossa chaminé, que a gente nem tem, mas, né, cultura. A gente se pauta por uns delírios em comum. E aí eu sinto que ele desautoriza bastante a gente acreditar que a gente tem uma realidade adequada para as coisas. Ok, a gente pode ter, né, coisas muito palpáveis, científicas e blá blá blá, mas um pedacinho de delírio faz parte, né? Faz parte de como lidar com essa falta, mesmo que seja através de significantes fálicos, mesmo que seja através da fantasia do dinheiro, da fantasia de conseguir ter tudo, né? A gente vai por aí. E não autorizar um analista a fazer isso tem as suas consequências óbvias no consultório, né? A gente não autorizado a acreditar que tem a realidade e que a pessoa psicótica à nossa frente está errada frente à realidade dela, é um absurdo. E se você tentar, né, muitas vezes, bom, em todos os casos de psicose que eu já me defrontei, se você tentar fazer isso, se você tentar questionar a realidade deles como errada, não é algo que vai dar bom, não é algo que vai dar algum resultado. Você vai deixar provavelmente a pessoa em surto. E para surtar, a gente precisa pensar num desencadeamento para tudo isso, né? Em algum momento, a psicose mostra a fora-oclusão do nome do pai. Ela consegue viver por anos, né? Schreber viveu por quantos? 40 anos nessa, de boas na vida, subindo na escala social, tendo uma família, mesmo que não tendo filhos, né? Tendo dinheiro, tendo casa, tendo tudo isso. Tinha amigos, tinha um diploma, né? Viveu por muito tempo, mas alguma coisa desencadeia a psicose. E o desencadeamento de uma psicose ocorre quando o nome do pai, jamais advindo do outro, desse grande outro, que não foi incluído como um corte na linguagem. Ele não foi significado, ele não deu espaço entre essa relação dual. E dá para acontecer isso, né? Como a gente vê acontecendo com a psicose. Mas algum momento na vida de um psicótico existirá uma invocação desse nome do pai que está faltando em oposição simbólica ao sujeito.
Em algum momento, essa pessoa psicótica vai se deparar com questões da sua própria existência que não têm uma resposta e pedem um limite, né? Sexualidade, morte, todas essas questões, elas vão aparecer. Eu penso principalmente como elas aparecem escancaradamente em notícias, né? Essa questão da morte, essa questão do terrorismo, essa questão da invasão, essa questão de ameaça mesmo a uma integridade. Noticiários não são bons, tá? Acompanhantes para psicoses paranoicas. Conseguem dar voz a muitos delírios. Bom, nesse caso, então, imagino que sejam bons para alguma coisa. Mas em algum momento ele vai ser confrontado com essa falta estrutural. E aí, uma desordem vai acontecer, porque não vai ter esse enlaçamento do nome do pai para dar suporte ao que seria uma realidade. Ela vai começar a se distorcer. Esse furo no simbólico, nessa falta do nome do pai, abre alguma coisa no significado. Ele não é completo, né? Óbvio, mas quando a gente se depara com isso de uma forma subjetiva, é muito doloroso. É muito doloroso entender que, né, não vai dar para completar. Na psicose, sem esse nome do pai, isso dá início ao remanejamento significante, de onde o próprio desastre crescente no imaginário acontece, né? O desastre crescente de a realidade vai começando a se distorcer mais e mais. A realidade vai começando a se estender para tentar se adaptar a esse furo que acontece no simbólico, no imaginário. Esses três registros, eles não se separam. Eu não sei se eu deixei isso claro, mas, né, é uma coisa borromeana de se você corta um, todos os outros caem também. E ela que vai falar de um pai real. O que seria um pai real? Isso não foi abordado no resto desse texto. Mas um pai real como desencadeador, esse um pai que vai fazer essa, essa quebra, esse corte no que o psicótico está até então, né, construindo sua realidade, né, como qualquer um, ele vai falar, bom, existe esse furo aqui que não dá para completar, você vai fazer o quê? Um pai real aparece aí. Existe um que vai ordenar o furo. É uma pessoa que vai entrar como terceiro em uma relação imaginária, né, de eu e outro. Azinho e azinho linha no esquema, nos esquemas que a gente viu. Um terceiro vai aparecer nesse meio e vai quebrar essa ilusão de que o eu e o outro somos iguais, somos parecidos, conseguimos, né, conversar a mesma língua, nos entendemos, é perfeito. Esse terceiro vai vir quebrar isso, vai vir quebrar a alienação que a gente, né, tem com esse pequeno outro. Penso que uma relação dual, né, ela não é apenas o eu e o outro, é o eu e um ideal também que é quebrado. É um terceiro que vem quebrar esse ideal, é um terceiro que vem quebrar essa relação que parece simples na psicose de, ah, tá, eu sou isso, eu tenho isso. E aí vem o terceiro e fala, não, a sua realidade, né, no caso, ela não é de verdade, ela não é compartilhada. Você não é, na verdade, rico, você, na verdade, né, não é tudo isso. Cortar isso é muito difícil, cortar isso sem ter isso já registrado é o que acontece, né, num delírio. A gente tenta tamponar isso. É uma questão mesmo de um terceiro, esse pai real vir na relação que o psicótico tinha entre o que é o ideal e o que é a realidade, o que é o eu e o que é o objeto. É um terceiro que vai vir cortar tudo isso. E isso acontece o tempo inteiro, né? A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro.
com psicoses. Por isso que existem psicoses que precisam de acompanhamento. Elas precisam ter esse espaço, como o Instituto Casa do Todos, dando esse aporte para realmente uma existência menos sofrida. Esse é o problema também, porque existem psicoses que, bom, ao serem enfrentadas com esse desafio do não, do, né, da quebra entre o que é o ideal e o que é a realidade, que está fadado a acontecer, param instituições psiquiátricas porque não sabem fazer nada com isso. Ninguém conseguiu ouvir a dificuldade e ninguém conseguiu construir junto com essa pessoa uma maneira melhor de lidar com isso. Uma maneira que não precise do nome do pai, uma maneira que não precise, né, porque é impossível passar de novo por um Édipo, por uma maneira que o sujeito constrói.